Ave está com a mãe Lídia. Depende o teu e o meu futuro. A palavra de Deus nos fala alguma coisa sobre isso. Então, nós podemos sim falar. Por exemplo, no teu futuro você terá a sua alma restaurada, ou você terá sabedoria para a sua simplicidade, alegria, um coração alegre, olhos iluminados, o futuro de eternidade, um futuro que dura para sempre, um futuro de justiça, uma riqueza, né? Nós cantamos um cântico hoje que fala de um tesouro imenso que nós temos, e uma doçura. Tudo isso pode estar, de certa forma, garantido no teu futuro, né? Mas, para isso, nós precisamos saber onde encontrar essas coisas. Onde encontrar algo que seja perfeito, algo que seja fiel, encontrar algo que seja reto, algo que seja puro, algo que seja limpo, verdadeiro, algo que seja comparável ao ouro. Não se trata de riqueza material, mas algo que enriqueça como ouro, e algo que seja doce como o mel. Então, irmãos, eu estou falando do Salmo 19, os versículos 7 a 10. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Salmo 19, e lá está o segredo que nós vamos revelar aqui nessa noite. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas talvez não da maneira como nós vamos estar falando aqui. Salmo 19. Salmo 19, irmãos, ele é uma poesia, né? Uma poesia hebraica, né? A poesia hebraica, ela segue uma forma diferente da poesia que nós temos costume aqui na nossa cultura, que ela é uma rima. E aqui nós temos no verso 7, eu vou ler, se os irmãos quiserem ficar em pé para a leitura da palavra, fiquem à vontade. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém. Que Deus te abençoe. Pode sentar. O Salmo também está aí, né? Versos 7 em diante. Então, irmãos, o Salmo 19 é uma poesia escrita por Davi, o rei Davi. E nos primeiros versos, nós podemos dividi-lo em 3 partes. Na primeira parte do Salmo, ele fala da criação de Deus, mais especificamente o céu. Como o céu testemunha a respeito do seu Criador. E ele faz um contraste, porque ele diz que o céu dá um testemunho silencioso, sem palavras. Mas quando chega na segunda parte do Salmo, que é essa que nós lemos, do verso 7 até o verso 10, ou até o verso 11, ele fala de algo que foi falado, de uma palavra que foi dita. E ele usa vários sinônimos. Então, por isso que essa poesia, ela é uma poesia que faz um paralelo de sinônimos. Você percebeu? 6 vezes ele cita o nome Senhor.
que o original é Yahvé, ou Jeová, de acordo com aquilo que poderia ser a pronúncia correta, que nós não sabemos exatamente. Então, a lei de Yahvé, o testemunho de Yahvé, os preceitos de Yahvé, os mandamentos ou o mandamento de Yahvé, o temor de Yahvé e os juízos de Yahvé. Então, 6 vezes ele vai usar o nome Senhor, mas lei, testemunho, preceito, mandamento, temor e juízo são como que sinônimos da mesma coisa que ele está descrevendo. E a cada verso ele dá uma característica disso que ele está descrevendo, e que ele está dizendo que é mais precioso do que o ouro, que é mais doce do que o mel. Ele está falando que é uma revelação diferente daquela que ele descreve nos primeiros versos. Deus se revelou através do céu. Ele fala do sol que sai da sua habitação e percorre todos os dias o seu caminho até se esconder novamente no seu esconderijo, mas que faz com que o seu calor chegue a todos e a toda parte. Então é muito interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele vai citar justamente esse versículo, esse verso que diz que o conhecimento está sendo levado, assim como o sol, que enche toda a terra, que aquece toda a terra através da sua luz, e que chega aos confins da terra. Então o Paulo usa esse verso para falar que a pregação do Evangelho chegará a todas as nações, até os confins da terra. Isso está registrado lá em Romanos, no capítulo 10, verso 18. Paulo então cita, é assim que ele lê a palavra do Senhor, é assim que ele interpreta a palavra do Senhor. Então, irmão, nós temos aqui essa beleza, essa bela poesia que fala a respeito da lei do Senhor, da lei de Jeová, da lei de Yahvé. Quando ele fala a lei, ele está, no original, a palavra que ele usa é Torá. A Torá é conhecida como os 5 primeiros livros que você tem hoje na sua Bíblia em português. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Conhecido vindo do latim como Pentateuco, mas a expressão original em hebraico, que é como esse salmo foi escrito, é a Torá. É aquilo que está escrito, a revelação que Deus deu a Moisés, seu servo, que é o escritor, é o autor inspirado por Deus para escrever e registrar tudo o que aconteceu. Ele registra tantos fatos, quando Deus fala, e eles ouvem o que Deus está dizendo, quando Deus falou com Noé, quando Deus falou com Abraão, quando Deus falou com Isaac, com Jacó, com José, e Deus usou José para abençoar o mundo todo, através do seu governo no Egito, através da sabedoria, da capacidade que ele teve de ser um servo de Deus. Então tudo isso faz parte da Torá, a lei do Senhor. E ele diz que a lei do Senhor é perfeita. Então, nós temos que entender que Davi escreveu essas palavras, esse salmo, cerca de 500 anos depois de Moisés. 500 anos depois que a lei foi dada. Nem todos os israelitas, nem todos os filhos de Abraão, nem todos os hebreus, descendentes daqueles que saíram do Egito e entraram na terra prometida, nem todos tinham esse amor pela palavra de Deus, pela Torá. Nem todos se interessavam realmente pela Torá. Nem todos compreendiam a herança e a riqueza que havia na Torá.
Mas Davi, desde a sua tenra idade, quando ele era um pastor de ovelhas, ele aprendeu a cantar as palavras, a lei do Senhor. Ele aprendeu a obedecer a lei do Senhor. Ele aprendeu a confiar na lei do Senhor. É dali que ele tirou forças para enfrentar o gigante Golias, chamando-o de incircunciso, porque ele não pertencia ao povo de Deus. Nem todos os israelitas andaram nos caminhos que a Torá descrevia ou ordenava. Mas Davi foi alguém que reverenciou a Torá. Davi foi alguém que andou de acordo com a Torá, tanto quanto possível na sua vida. Nós temos as histórias dos juízes, nós temos pessoas como o rei Saul, que teve uma grande oportunidade, mas se desviou do caminho de Deus. A outra palavra que ele usa para descrever é o testemunho do Senhor. Essa palavra é interessante porque ela também é usada para se referir às duas tábuas da lei. Então, quando Deus falou para Moisés, falou, separa o maná que ele mandou e coloca dentro da arca. A arca também era chamada de arca do testemunho, porque as duas tábuas da lei, onde foram escritos pelo dedo de Deus os 10 mandamentos. Aliás, esse é o único trecho bíblico, vamos dizer assim, que Deus escreveu com o seu próprio dedo. São os 10 mandamentos que você conhece de cor. Você conhece de coração porque você ama os mandamentos do Senhor. Amém? Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor, né? Somente o Senhor será adorado, não para ídolos de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guardarás o sábado, porque ele pertence ao teu Deus, o santificará, não vai trabalhar nesse dia. Né? Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não mentirás. E não cobiçarás. Então essas palavras foram escritas em duas tábuas que foram chamadas de o testemunho. Tem um outro verso também em Êxodo, capítulo 25, verso 1, que diz assim: ponha o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Aqui Deus está dando instruções para Moisés e já instruindo o que fazer com o testemunho. Então, o Davi, aqui ele está dizendo, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Porque a palavra de Deus não foi dirigida a doutores. A palavra de Deus não foi dirigida a eruditos. A palavra de Deus foi dirigida a todos, também as pessoas simples. Um outro termo que ele usa, uma outra palavra que ele usa aqui são os preceitos de Yahvé, os preceitos do Senhor. Essa palavra também pode ser traduzida para estatutos, né? E ela aparece principalmente ela aparece apenas nos Salmos. Eu estive olhando a palavra no hebraico e principalmente no Salmo 119, essa palavra, preceitos do Senhor, estatutos do Senhor. E ele diz, os estatutos do Senhor são retos e alegram o coração. É a fonte de alegria. Amém, irmãos? Depois ele vai usar a palavra o mandamento do Senhor. E aqui a palavra hebraica, talvez você já tenha ouvido essa palavra dos judeus, é mitzvah, o mandamento do Senhor. Por exemplo, quando eles oram, os judeus oram pelos filhos, meninos que se tornam homens, da passagem para a fase adulta, eles chamam de bar mitzvah. Porque a coisa mais importante para ensinar para um filho é o mitzvah do Senhor, o mandamento do Senhor. E ele também é citado lá em Gênesis 26, 5. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu acho muito interessante esse texto, porque aqui a gente vê claramente que o rei Davi, poeta,
ele está fazendo uma referência também a esse texto de Gênesis, que fala do mitzvah, Gênesis 25, capítulo 25, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, aliás, desculpa, 26, 5. Estou precisando de óculos apenas. Porque Abraão obedeceu. Aqui quando Deus está falando com Isaac, e ele está falando a respeito da bênção que ele está prometendo a Isaac, e que todas as nações da terra serão abençoadas. Então no verso 5 ele diz, capítulo 26, verso 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus mandados, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Então, várias palavras que nós estamos lendo aqui no Salmo 19 aparecem também nesse versículo. São o mitzvah do Senhor, os mandamentos de Deus. São esses mandamentos também que Deus vai falar lá em Êxodo, no capítulo 15, no verso 26. Quando Deus está falando, logo que eles passam pelo Mar Vermelho, e eles então louvam a Deus, adoram a Deus, e aí eles chegam nas águas de Mara, as águas amargas, capítulo 15, verso 26, ele diz assim, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor Yahvé Rafá, o Senhor que te sara. Então o Senhor está falando claramente, olha, vocês têm que observar os meus mandamentos. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aqueles que não observam o mandamento do Senhor estarão em trevas, mas aquele que observa terá os olhos iluminados. Outro termo que Davi usa para falar a respeito disso, que ele está descrevendo dessa riqueza, é o temor do Senhor. E aqui eu acho muito interessante, porque a conexão que ele vai encontrar para fazer. Porque veja bem, irmãos, Davi ele está compondo, e ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Mas é impressionante como ele se baseia na Escritura. Como ele lê a Escritura, como ele conhece a Escritura, como a Escritura, aquilo que foi dito a Moisés, aquilo que foi escrito, inspirado por Deus, está dentro dele. Como que ele coloca isso no seu coração? Então a composição da sua poesia não é algo que ele está inventando, ou não é algo novo que ele está trazendo, não. Ele é sim um autor inspirado pelo Espírito Santo para escrever o Salmo, mas ele está bebendo das Escrituras Sagradas. Ele está esmiuçando, ele está ruminando, ele está deixando que a palavra de Deus entre e faça diferença dentro do seu coração, dentro da sua vida. Então aqui ele usa o termo, o temor do Senhor. Ele diz, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E é interessante porque ele faz uma referência ao texto de Êxodo capítulo 20, verso 20. Logo depois que Deus dá os 10 mandamentos a Moisés, o povo está sendo convidado por Deus para também encarar Deus face a face, assim como Moisés. Mas quando eles veem o tremor do monte, quando eles veem os trovões, os relâmpagos, a fumaça e tudo aquilo, eles ficam com medo. E eles dizem, não, Moisés, vai você, a gente fica aqui, tudo bem. Êxodo capítulo 20, verso 20. Então Moisés fala para eles assim, olha, não temam, não tenham medo de subir o monte, não tenham medo de Deus. Mas ele fala,
mas temam o Senhor para fazer o que Ele manda e para não pecar contra Ele. Aqui há uma comparação, porque nós não devemos ter medo de perder a nossa vida. Nós não devemos ter medo daqueles que matam o corpo. Nós não devemos ter medo de passar alguma necessidade. Não ter medo da nossa integridade física, de perder. Não ter medo de perder alguma coisa desse mundo, alguma coisa material. Mas nós devemos temer o Senhor para fazer o que Ele manda, para observar o seu mandamento e para não viver no pecado, para não pecar contra Deus. Então há pessoas que não têm medo de pecar contra Deus, mas têm medo do que pode acontecer com ele nessa vida. Percebe como que o temor do Senhor é límpido e dura para sempre. Muitos têm medo de perder essa vida física, mas não têm medo de perder a eternidade com Deus. É isso que Davi está falando, o temor do Senhor, dando para nós essa palavra. Moisés diz: não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Essa palavra pecado, irmãos, é algo que nós vamos estar falando um pouco mais, porque é algo que está fora de moda, não é verdade? Fora de moda. E finalmente a sexta palavra que ele usa para descrever essa riqueza são os juízos do Senhor. Os juízos do Senhor, que também podem ser traduzidos por ordenanças. Essa palavra vai aparecer pela primeira vez em Êxodo, no capítulo 21, versículo 1. Então, quando você está lendo o livro de Êxodo, você tem o capítulo 20, onde Deus dá os 10 mandamentos. Quando você começa a ler o capítulo 21, então você vai perceber que ali Deus começa a dar as leis civis. As leis a respeito de roubo, furto, as relações entre as pessoas, propriedade, casamento, todas as leis civis que devem reger o povo de Israel. Então ele chama isso de ordenanças ou juízos. Porque quando há um problema judicial entre duas pessoas, onde é que eles vão buscar ajuda? Nós vamos no tribunal, no juiz, né? E nós nos esquecemos que, não podemos nos esquecer que há um juiz, um reto juiz que julga toda a terra, e é Deus. E Ele já deu os seus estatutos, as suas ordenanças. Há uma lei a ser seguida, independente se ela concorda ou não com a lei dos homens. Independente disso, a lei dos homens pode proibir algo que Deus não proíbe. A lei dos homens pode permitir fazer algo que a lei de Deus não permite. Então, há uma diferença enorme. Mas os juízos do Senhor, o que ele vai dizer aqui na poesia, são verdadeiros e todos igualmente justos. A lei do homem nem sempre é verdadeira. A lei do Brasil, a lei dos Estados Unidos, a lei do Senegal, nem sempre ela é verdadeira. Nem sempre ela é justa. Nem sempre. Mas a lei do Senhor, o juízo do Senhor é verdadeiro. As ordenanças do Senhor são justas. E os princípios que ele tem ali são para todas as gerações. O ensino do Evangelho, ele é acima de todas as culturas. Nós temos sim que interpretar de acordo com a nossa cultura, mas ele está acima disso. Então, irmãos, para terminar o Salmo, depois que ele termina de falar, eu não sei se o rei Davi te convenceu da riqueza que existe nessa palavra, porque ele vai terminar justamente dizendo: olha, você gosta de ouro? Você gosta de dinheiro? Isso aqui é mais precioso que o ouro puro. Ah, você gosta de comer mel? A gente tem que entender, irmãos, que antigamente não existia açúcar de cana refinado, tá? Então o mel era que adoçava, né? O que tinha mais doce do que o mel? E ele compara então isso, o mel, a doçura
da palavra do Senhor. Davi era alguém que ele tinha muito prazer em conhecer a palavra de Deus, em colocar ela no seu coração, a lei do Senhor. Era como mel ao seu paladar. Então a grande questão é que ele vai tratar nos versos que se seguem, até o final do Salmo. Como guardar os mandamentos do Senhor? Qual é a nossa relação com a palavra de Deus? E ele vai mostrar que é uma relação de vida ou morte. Davi, ele conhece muito bem os perigos de não obedecer à lei do Senhor. Por isso ele fala que aquele que obedece, no verso 11, pode colocar o verso 11 aí se possível, ele vai falar que existe grande recompensa para aquele que obedece a palavra do Senhor, né? E você sabe que Davi foi alguém que pecou terrivelmente contra Deus. Ele adulterou com Betseba. Todo mundo sabe disso, né? Dessa história. Não foi escondida. Não ficou oculta. E ele arrumou um jeito de ela ficar viúva, né? Praticamente ele foi um homicida do marido de Betseba. Então ele diz, em guardar a grande recompensa. Mas desobedecer também traz grande punição. Por exemplo, na lei do Senhor, diz que há pena de morte para muitas desobediências, como por exemplo o adultério. O adultério era punido com pena de morte. Mas é interessante notar que em Israel não se aplicava a pena, na época de Davi. 500 anos depois, Davi adulterou. Ele e Betseba tinham que ter sido mortos. Porque ela não podia alegar estupro, porque ela estava dentro do palácio. E ela não gritou. A lei dizia que a mulher tinha que gritar. Só a mulher que fosse violentada no campo é que estava absolvida. Porque ela gritou e ninguém ouviu. Mas ela estava dentro do palácio do rei. E houve o adultério. A lei do Senhor foi quebrada. Mas nenhum nem outro foram mortos. Infelizmente, quem acabou morrendo foi o marido de Betseba. Porque Davi deu um jeito de colocá-lo na frente da batalha e ele morreu. Então, por isso que a palavra do Senhor, por isso que eu falei, aqui na terra, muitas vezes a justiça não é feita. Muitas vezes não. Urias ele não morreu com justiça. Ah, mas aqui se faz, aqui se paga. Não, isso é ditado popular. Isso não é palavra de Deus. Ah, o que você planta, você colhe. Isso é verdade. Mas não do jeito que a gente pensa ou a gente espera. Então, a eternidade, é na eternidade que Deus vai cumprir o seu julgamento. Então, nós estamos falando do seu futuro. Mas nós podemos falar também do nosso passado. Até o que aconteceu ontem ou hoje está de acordo com pertence ao nosso passado. Mas até para isso existe jeito. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Muito bem. Então, o que acontece? O homem, ele não pode aplicar o castigo de Deus referente à lei de Deus. O senso de justiça estava em Davi. Porque aí o profeta chegou para ele e falou assim, Davi, deixa eu contar uma história para você. E aí contou a história de um homem que tinha uma ovelhinha, né? Ela era tão amada que ela era considerada como da família. E o vizinho dele tinha uma manada, tinha um rebanho enorme de cabritos e carneiros. E aquele vizinho rico recebeu um visitante e mandou matar a ovelha do vizinho para servir ao seu visitante a comida. Então Davi, quando ouviu essa história, ele falou, esse homem deve morrer.
E a ovelhinha tem que ser restituída 4 vezes mais. Davi conhecia muito bem a lei. Ele foi até além, né? Porque a pena não era de morte, de fato, para aquele homem. Mas então Natan disse para ele, o profeta Natan, que profeta é aquele que fala, aponta o pecado. E diz onde é que foi o pecado e onde é que desagradou a Deus. Porque quando Urias morreu, irmãos, Israel, muitos não ficaram sabendo. Depois que Betseba terminou o luto, ela se tornou esposa de Davi. Mas diz a palavra que Deus não se agradou do que Davi fez. Deus não gostou. Então, Davi diz, esse homem deve morrer. E aí o profeta Natan diz, esse homem é você. Então, irmãos, assim como está em Êxodo 22, 1, né? Que ele devia ser 4 vezes, a ovelhinha devia ser 4 vezes reposta, né? Então, o que Deus está nos mostrando é que Ele mesmo vai aplicar as consequências, ou podemos até afirmar que muitas consequências da desobediência ou da obediência são naturais. Ou seja, nós sabemos, irmãos, o que aconteceu com Davi. O filho de Betseba morreu. Depois, outras consequências ele foi colhendo na vida dele. Então aqui é uma advertência. Nós não podemos confiar no senso comum. Não podemos confiar no senso comum. Que eu considero mais urgente para os nossos dias, ou os dias da igreja de hoje, os crentes. O que eu estou querendo dizer é que hoje eu vejo que há um mal na igreja. A igreja muitas vezes ela está dormindo para a palavra de Deus. Nós não estamos levando muito a sério a palavra, como Davi fala nesse salmo aqui. Então você vai ver as consequências que Davi sofreu na vida dele por ter pecado contra Deus, por ter desprezado a lei do Senhor. E os crentes muitas vezes dispensam o estudo das Escrituras porque eles acham que já sabem o suficiente. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos que a Bíblia diga para nós a verdade. Nós queremos simplesmente ficar com o senso comum. Se eu sou um aprendiz da palavra de Deus, eu tenho que estar aberto para aprender. E não para dizer que ou para pensar que eu já sei tudo. Então, qual é a palavra que ele vai usar aqui? No verso 12. Se puder colocar o verso 12 aí. Vocês estão desligando, né, o telão. Mas no verso 12, o que é que ele diz? Vamos voltar lá no Salmo. Quem está com a Bíblia aí? Salmo 19, verso 12. Ele diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. E também tem no verso 11. Verso 11 ele diz assim: além disso, por eles se admoesta o teu servo. Então a questão é, irmãos, de onde vem a admoestação do servo do Senhor? Vem da lei do Senhor. E existem falhas que me são ocultas. Por que elas são ocultas? Porque nós não estamos estudando a palavra do Senhor como deveríamos. Então, consequentemente, a igreja vai se alinhar mais ao senso comum do que a palavra de Deus. A igreja vai se alinhar mais ao discurso evangélico do que ao que diz as Escrituras. Existe um perigo aí.
Porque às vezes os evangélicos estão pregando coisas e ensinando coisas que não estão de acordo com a Bíblia. E nós achamos que é assim, mas pode não ser. Agora, o crente, ele pode até garantir a sua salvação pelo conhecimento básico do Evangelho, mas que ele pode viver consequências ao se distanciar da vontade de Deus, aceitando pecados que não são condenados pelo senso comum. Esses pecados estão ocultos, porque nós não consideramos seriamente a palavra de Deus. E os pecados ficam ocultos. Agora, Deus mudou a sua vontade porque nós não a conhecemos? Deus não muda. Então, cabe a nós, sim, buscarmos a palavra de Deus. Uma decisão errada pode ser evitada por um aconselhamento bíblico. Mas quem quer receber aconselhamento bíblico, irmãos? Quem quer confessar os seus pecados? Quem quer dizer, irmão, olha para mim, e me fala onde é que eu estou errando. Isso é aconselhamento, mas ele tem que ser bíblico. Eu não quero aconselhamento do senso comum. Eu não quero aconselhamento dos discursos modernos. Eu quero um aconselhamento bíblico. Mas aconselhamento, tem gente, a igreja nem sabe o que é isso. Aconselhamento? O que é? Todos os dias nós tomamos decisões, irmãos. Mas há decisões importantes que precisam sim de aconselhamento, precisam de uma orientação bíblica. Você tem que ter pessoas com quem você confidencia a sua vida. O seu futuro depende disso. Pessoas que estão alinhadas com a palavra de Deus, com a lei do Senhor. Pessoas que tenham experiência. Pessoas que realmente falem a verdade para você em amor. Não bajuladores. Eu não quero me aconselhar com quem me bajula. Eu não quero me aconselhar com quem pensa, mas não fala. Eu preciso de pessoas sinceras. Eu preciso de pessoas que falem a verdade. Então nós precisamos de duas coisas no aconselhamento. O que não fazer e o que fazer. O que não fazer nós chamamos de pecado. Pecado é pecado. Meu conselho é que você não faça. E o que fazer? É a missão. Ou seja, eu sou servo de Deus. Então o que eu tenho que fazer na minha vida? A palavra de Deus me orienta. E um aconselhamento pode me orientar também de maneira séria. Eu ia citar aqui John Piper a respeito das eleições. Posso citar rapidamente, sem precisar tomar muito tempo. Mas John Piper é um pastor, teólogo americano, batista, e ele se pronunciou há umas semanas atrás a respeito das eleições nos Estados Unidos. Os irmãos sabem que houve eleições nos Estados Unidos dia 3 de novembro, basicamente entre dois candidatos majoritários. E John Piper, ele nunca se manifestou em política. Mas dessa vez ele falou, olha, eu vejo que a igreja, ela seleciona os pecados que os políticos cometem. Os líderes, não o político. Porque o político é político enquanto ele é candidato. Mas quando ele toma posse, ele se torna um líder da nação. Então ele diz, a igreja chama alguns pecados de tóxicos. E outros pecados são mortais. Então a igreja faz diferença entre pecados. E depois, se os irmãos quiserem, eu mando o link do artigo que foi traduzido em português, para que os irmãos possam ler. Não vou entrar muito em detalhes. Mas ele diz também, ele chama atenção para o Romanos 1:32, que diz assim, embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente a fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, a palavra do Senhor nos alerta de não fazer os pecados que o Senhor não quer,
e de não aprovar os que fazem. E ele quis dizer que quando nós damos o nosso voto para certas pessoas que nós sabemos que vão pecar, nós estamos também aprovando. E esses líderes, como é citado o rei de Israel, muitos reis de Israel foram ditos a seguinte frase: ele pecou contra o Senhor e levou o povo a pecar. Porque líderes políticos são como ídolos que nós acompanhamos também na vida social, na vida artística, que dão exemplo de vida. E eles levam muitas pessoas a pecarem por causa do seu exemplo. Então a igreja precisa estar atenta quanto a isso. Finalmente, irmãos, o salmista Davi, no verso 13, ele vai nos revelar a atitude que nos afasta ou que nos aproxima da lei do Senhor. Verso 13, a atenção se volta para a soberba do coração. Ele diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O que é que vai nos afastar da lei do Senhor, irmãos? A soberba. Por isso ele ora, aqui ele faz uma oração, né? Ele está expressando um desejo, e ele vai terminar o salmo com uma oração. Então nós precisamos, irmãos, de humildade, que nos dirá claramente a nós mesmos: eu não sei o suficiente, eu preciso estudar mais, eu preciso aprender, há coisas importantes que eu não conheço, e eu preciso aplicar nisso a minha inteligência, o meu tempo. Davi sabe que não é o conhecimento que dará a recompensa. Não é o conhecimento. Mas também não é a falta do conhecimento que trará o castigo. Mas é a prática da palavra. Jesus, ele disse isso a respeito do futuro. Você vai construir uma casa. Ele falou: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como aquela pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, constrói a sua casa sobre areia. E aí vem o vento, a chuva, as águas contra aquela casa e a derrubam, porque ela foi construída sobre a areia. Então eu tenho que submeter a minha vida a um aconselhamento pastoral. Aconselhamento pastoral, irmãos, não é só o pastor da igreja que dá. São todos aqueles irmãos amados que têm amor por você e que conhecem a palavra de Deus. Ele pode te dar um conselho bíblico e pastoral. Para dar um exemplo, jovens que desprezam os mandamentos do Senhor na mocidade vão logo se casar. E o casamento é algo que vai durar a vida toda, ou não. Mas os conselhos que esses jovens precisam receber e aceitar da palavra de Deus são capitais, são importantíssimos para o futuro desses jovens. Se você, jovem, despreza a lei do Senhor, o seu futuro está comprometido, está correndo um sério risco. Todos conhecemos as coisas que Davi colheu. Eu já falei aqui, né? Mas vou agora detalhar melhor. A criança morreu. Aminon, um dos filhos de Davi, violentou a sua meia-irmã Tamar. Depois Absalão matou Amnon. E depois Absalão dá um golpe de estado contra o seu próprio pai. E depois ele também violenta as concubinas do rei, as concubinas do rei Davi. Então, ao invés da soberba do coração, o que é que nós precisamos? No versículo 14, então, ele faz uma oração para finalizar o salmo. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no verso 14, ele diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Salmo 19, versículo 14.
Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, como é que eu vou me relacionar com a palavra de Deus? Aqui está um segredo muito importante nesse verso. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E aqui, Davi escreve a palavra Yahvé pela 7ª vez, para encerrar o salmo. Senhor é Yahvé no original. E ele chama o Senhor de rocha minha e redentor meu. Então, só pode chamar Deus de rocha, só pode chamar Jesus de sua rocha, aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Só pode ter Jesus como redentor, aquele que se arrepende dos seus pecados. E aqui, irmãos, para encerrar, o seu futuro depende disso. E o meu passado, pastor? O que eu faço com o meu passado? Eu desprezei a lei do Senhor, eu fiz coisa errada, eu estou colhendo consequências hoje. Ele é o teu redentor. Se você aceitou Jesus na sua vida, significa que você está disposto a se arrepender dos seus pecados. E Deus vai perdoar os teus pecados. Deus perdoou Davi. Mas Davi sofreu as consequências. Sofreu. Porque, como eu disse, muitas das consequências do nosso pecado são naturais. São naturais. Você fez coisa errada, vai ter que pagar. Furtou, vai ter que pagar. Percebe? Tem que pagar 4 vezes mais. Você furtou algo de alguém, é 4 vezes mais, é consequência. Casou errado, agora tem que resolver isso. Divorciou, tem que resolver. Engravidou fora do casamento, tem que resolver. Votou num candidato ruim, tem que pedir perdão a Deus. Então tudo na nossa vida tem a sua consequência. Todo pecado vai trazer a sua consequência. Mas Deus pode te perdoar agora e zerar a tua conta para que você possa entrar na eternidade com Ele. Isso é que Davi chama de meu redentor. É aquele que me redime. Amém. Vamos orar, irmãos. Fique em pé.